Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Pessoal, na véspera do Dia Mundial da Água, o programa Mais Cidadão não poderia deixar de mostrar para os nossos telespectadores como anda a situação da crise hídrica na nossa região, embora esteja chovendo no presente momento. Mas a possibilidade de uma estiagem para os próximos meses ainda preocupa. Para termos uma visão ampla sobre esse problema, no primeiro bloco vocês acompanharam uma entrevista com o diretor do Consórcio de Águas PCJ e também com o diretor regional do CIESP de Campinas. Agora chegou a vez de ouvir o que a Sanasa tem a dizer sobre a situação de Campinas diante deste cenário. E é claro, vamos mostrar também o que a população tem feito para ajudar a superar esse momento de crise. Confira. Bom, pessoal, às vésperas da comemoração do Dia Mundial da Água, nós estamos ouvindo diversas autoridades sobre o assunto. E agora estamos ouvindo o diretor técnico da Sanasa, Marco Antônio dos Santos. Tudo bom, Marco? Bem, graças a Deus, senhor. Então, alegria estar com vocês aqui e sempre com a preocupação. Eu queria saber, nesse período todo em que essa crise aconteceu e muita gente estava despreparada para ela, qual foi a economia que a população fez atendendo a um chamado da Sanasa, dos órgãos públicos, para fazer economia no uso da água? Olha, a população de Campinas economizou em média 20%, que atendeu ao chamado, a população ela usou a água racionalmente, então a gente tem inclusive que aproveitar a oportunidade e agradecer pela conscientização que a população teve em relação ao consumo adequado da água. O que a Sanasa fez para dar a sua contribuição para a solução de um problema que é realmente um problema de natureza mundial, não é só do nosso estado, da região sudeste? A Sanasa e os técnicos da Sanasa enfrentaram essa crise com muita inteligência. Ou seja, primeiro, antes mesmo de começar a crise efetivamente, em 2014, nós já vendo que havia chovido pouco, a gente primeiro fez o alteamento do enroncamento do rio Atibaia. Com isso, nós temos condições de as bombas da captação conseguirem levar essa água até a estação. Outra ação importante também foi uma parceria com o Corpo de Bombeiros, onde, para a parte operacional do Corpo de Bombeiros, nós estamos fornecendo água de reuso. Ou seja, antes os bombeiros usavam a água tratada normalmente para poder fazer o combate ao incêndio. Agora nós viabilizamos a operação para esse tipo de ação, atividade do Corpo de Bombeiro, usando água de reuso. A água de reuso ela tem a qualidade suficiente para dar tranquilidade e segurança de uso para a população? E qual é a estratégia que a Sanasa está adotando para, através da água de reuso, criar uma certa independência em relação ao sistema Cantareira? Sim, a água de reuso da Sanasa é uma água de reuso de qualidade terciária, ou seja, a gente consegue trazer um grau de pureza para ela de 99%. E aí, para a gente entregar ao Corpo de Bombeiro, por exemplo, a gente faz a cloração dessa água para evitar qualquer risco de contaminação. A água de reuso, tem que deixar claro, ela é utilizada para lavagem de ruas, após feiras, uso para combate a incêndio, por exemplo, que eu citei agora mesmo, rega de jardim, entre outras ações que a própria Prefeitura de Campinas está utilizando. E a Sanasa, vendo essa oportunidade, nós estamos estudando utilizar essa água, que ela é feita através de membrana filtrante, uma água de altíssima qualidade, a gente fazer a recarga direta da rede. O que seria isso? Nós fazermos um processo onde ela passa pelo tratamento, aí depois a gente coloca uma planta dieta posterior ao tratamento feito por membrana filtrante, aí essa planta daria condições de qualidade e segurança para essa água, e aí então seria distribuída. Para trazer tranquilidade à população, a Sanasa não irá distribuir uma água que não atenda plenamente os padrões de potabilidade da portaria 2914 do Ministério da Saúde. Então, pode ficar a população tranquila que a água será dentro dos padrões de qualidade e com segurança. Se a gente falar em situação crítica, o que vocês estão fazendo de reservatórios para se tornarem mais independentes em relação à oferta de água que vem de outras regiões? Nós já temos, sim, 23 projetos de reservatórios de água tratada
prontos. Desses 23, 5 já foram licitados. Inclusive, um já começou a obra. Um já começou a obra, que é o reservatório do DIC, onde nós estaremos fazendo uma adutora, que chama a DIC São Bernardo, e vai reservar água no DIC. E tem mais 4 reservatórios que já estão licitados, está aguardando simplesmente a conclusão da análise da Caixa para nós emitirmos a ordem de serviço. Então, esses são rápidos. Os outros 18, a Sanasa, ela irá fazer uma SPE, ou seja, uma Sociedade de Propósito Específico, aprovada pelo prefeito Jonas Donizete, que ele nos deu essa autorização, e a gente está preparando os projetos para então lançar, e brevemente, nós até acho que talvez antes do Dia Mundial da Água, a gente consegue lançar para consulta pública, fica 30 dias em consulta pública, aí nós pegamos as informações da consulta pública e aí produzimos o edital e lançamos o edital na praça. Então, coisa bem rápida também. O que você pode dizer para a população? Primeiro, em relação à postura de economia e tal. E segundo, uma economia feita de forma adequada para evitar o crescimento do mosquito Aedes aegypti. Eu acho assim que a população ela deve manter o padrão que ela está mantendo agora, que de fato ela colaborou, usou a água racionalmente e assim tem que permanecer. Quanto à reservação da água, o pessoal está reservando muita água de chuva, você passa em frente aos imóveis, você percebe galões ligados na calha. Eu acho que o momento que nós estamos agora, onde a gente está com o abastecimento adequado, eu acho que a reservação da água ela tem que ser feita com água potável e de forma segura, ou seja, em reservatórios próprios, caixa d'água, não em balde, tudo, porque uma tampinha já é condição de criação do mosquito da dengue. Imagine, então, baldes esparramados ou algum outro recipiente pela casa sem condição. Obrigado, Marco. Eu agradeço a oportunidade. Bom, pessoal, a gente já ouviu os agentes públicos sobre o problema da água na nossa região. Agora nós vamos ouvir a comunidade. Para isso, nós vamos conversar com o Marcelo das Histórias. Tudo bom, Marcelo? Como é que estão as coisas? Tudo bom? Tudo bem. Então, o Marcelo vai contar para nós uma visão sobre como a sociedade, a comunidade pode se organizar para participar desse debate tão importante. Nós queremos, com o movimento das águas da RMC, queremos criar um ambiente para que toda a sociedade, de todas as classes sociais e as empresas, as indústrias e o agronegócio, a agricultura e os agentes públicos possam ter um espaço de diálogo para encontrar soluções. Existem interesses comuns e existem também interesses específicos. A indústria tem o interesse de manter a sua atividade econômica e gerar também emprego e gerar lucro. O agronegócio e a agricultura é a mesma coisa. O poder público tem que lidar com essa situação. E falta um espaço de força, de incidência, de diálogo com a sociedade civil, que inclusive nós temos que superar. Esse é o principal objetivo do movimento, é que a sociedade civil tenha uma força maior para poder dialogar melhor. Nós entendemos que as associações de indústria e de agronegócio já estão fazendo uma incidência, um diálogo forte com os agentes públicos. Então cabe a nós, a sociedade civil, nos mobilizarmos e darmos protagonismo nesse debate. Na sua opinião, quem perde mais quando tem um racionamento para valer? A questão é, podemos ter o debate político de A ou B, quem é culpado ou não, mas tem que haver uma inteligência coletiva suprapartidária, pensando na vida dos mais pobres, porque é evidente que os mais pobres vão acabar lidando com a crise de uma maneira muito mais carnal, muito mais sofrida. Então, é um momento de pactuação mesmo. E se nós pararmos para juntarmos todos esses atores juntos, nós vamos encontrar soluções. E eu volto a dizer, eu sou uma pessoa que atua com cultura. E cultura é comportamento. Você não muda comportamento só com multa ou só com campanha. Você tem que ter uma série de ações para ter uma mudança de comportamento cultural em relação ao consumo da água. Bom, eu queria agradecer você, viu, Marcelo, pela participação. Espero que o movimento tenha o seu crescimento, que possa se articular com os agentes públicos para encontrarmos soluções. O programa Mais Cidadão tratou desse assunto antes da seca, agora depois que está chovendo, porque a gente entende que esse problema é um problema permanente. A gente entende que esse problema é permanente na vida de cada um de nós daqui para frente. Obrigado, Marcelo.